Olá, muito bem-vindos à sugestão temática ambiental do Instituto de Assistência Social Droma Romani. Eu sou Ayrton Noé, engenheiro ambiental e fundador do site Ambienta Mais e diretor técnico de ações ambientais do Instituto Droma Romani. Hoje estamos aqui para apresentar propostas de recuperação das matas ciliares do rio Zambésia, em Moçambique. Em relação ao rio Zambésia, é importante a gente conhecer algumas características que são pertinentes ao local, como o tamanho e a localização geográfica. Em relação à sua extensão, ele tem cerca de 2.574 quilômetros e atravessa de oeste para leste em Moçambique e deságua no Oceano Índico. A área da bacia do Zambésia tem cerca de 1.390.000 km² e abriga uma diversidade muito grande de animais. Essa biodiversidade conta com diversos tipos de hipopótamos, crocodilos do Nilo, lagartos monitores, peixe-tigre e entre outros milhares de tipos de espécies que moram naquele local. O rio Zambésia conta com mais de 100 tipos, mais de 100 espécies de peixes e é uma área de grande biodiversidade no continente africano. Para se ter uma noção rapidamente em relação ao que é uma mata ciliar, a gente pode exemplificar como uma formação vegetal representada por diversas espécies de árvores, arbustos, toda a vegetação que ocorre nas bordas e arredores de rios e córregos, e proximidades de corpos hídricos. Essas matas ciliares são de extrema importância, pois elas são primordiais no processo para se evitar o processo de erosão e evita o deslizamento de terra também em regiões mais íngremes próximas a rios e corpos hídricos. Também há uma certa influência na fauna em função que as matas ciliares abrigam uma grande biodiversidade de animais e espécies que possam se abrigar e buscar alimentação nessa região, e é de extrema importância no processo de filtragem da água decorrente de chuvas nas proximidades, como por exemplo cidades próximas e povoados que têm incidência de chuvas e grandes volumes de água que se deslocam para os próximos cursos de água. Essa água que vem de origem superficial de cidades pode carregar diversos tipos de sujidades, contaminantes, poluentes, resíduos sólidos, e essa vegetação da mata ciliar representa uma espécie de barreira para que esses elementos não sejam introduzidos nos corpos hídricos. A mata ciliar também tem um papel muito importante no segmento de filtração de nutrientes e elementos de origem de materiais orgânicos. Esses materiais orgânicos, em grandes quantidades, servem de uma grande base de nutrientes para milhares de micro-organismos que podem contribuir, como por exemplo, com a degradação de alguns cursos de água que têm pouca correnteza. Esse processo de degradação de águas com pouca correnteza ou sem correnteza se chama de eutrofização. O processo de eutrofização nada mais é que o apodrecimento da água em função do comportamento irregular de diversos micro-organismos que se multiplicam em quantidades excessivas além do normal, considerando a grande oferta de nutrientes
que foi disposto nesse curso de água. Esse tipo de material orgânico, ele sendo depositado e sendo carregado para a água, ele alimenta uma grande quantidade então de micro-organismos que vão se multiplicar em grandes quantidades, vai também alimentar diversas espécies de plantas aquáticas que formam camadas espessas de vegetação na superfície de lagos, rios e córregos. Esse tipo de camada vegetal que se sobrepõe sobre os cursos de água tem um papel negativo em relação a esses cursos de água, pois eles bloqueiam a passagem dos raios solares e dificultam a oxigenação da água. Esse processo de eutrofização da água também acaba matando diversas espécies de peixes em função da falta de oxigenação da água. Por isso é muito importante as matas ciliares e essa vegetação de borda, que elas ajudam a conter, fazem a retenção do material orgânico, que, porventura, se não houver vegetação, acaba indo direto para dentro dos corpos hídricos. Por isso, é muito importante considerar alguns processos de recomposição de mata ciliar, que podem ser através do plantio de mudas, fazendo reflorestamento próprio, com mudas de preferência espécies nativas. Fazer também um trabalho de educação ambiental forte na população local, também é um método que é muito necessário. E evitar o plantio de algumas espécies que não são próprias para esse tipo de processo, em função de comportamento inadequado em relação à água do solo e com outras espécies animais e vegetais. Como, por exemplo, o plantio de eucalipto não é muito adequado próximo de rios e córregos, em função que é uma espécie vegetal que se comporta com uma grande absorção de água, que pode prejudicar o crescimento de outras espécies vegetais, ou até mesmo em grandes quantidades de mudas de eucalipto plantados próximos a rios, eles podem ajudar a secar alguns córregos ou rios. Avaliar também as espécies presentes, as espécies nativas, também é muito importante na hora de se classificar as mudas que devem ser encaminhadas para um processo de reflorestamento, em função de não prejudicar os próprios grupos vegetais que já se encontram naquele local e também priorizar um reflorestamento o mais aproximado possível da composição natural de origem daquele local. Outros processos artificiais, como cercamento de matas e rios com cercas artificiais, não são adequados em função do alto custo e altos investimentos com materiais artificiais como arames farpados, etc. Para termos um panorama das situações florestais em Moçambique, é interessante conhecer alguns dados históricos. A média de desmatamento em Moçambique entre 2013 e 2013 foi de 269 mil hectares por ano. E entre 2014 e 2016, Moçambique perdeu mais de 259 mil hectares de floresta. Cerca de 86% desse desmatamento foi em função da agricultura e outros 13% em função de extração para combustíveis lenhosos. Menos de 1% foi em função da expansão de assentamentos humanos. Antes de analisarmos na sequência em relação ao estado atual da mata ciliar do Rio Zambeze, podemos ter um importante ponto comparativo se levarmos em conta algumas características do Código Florestal Brasileiro, como por exemplo, que prevê áreas de preservação permanente, que tem como referência a largura dos cursos de água, como por exemplo rios com até 10 metros de largura
há uma previsão de área de preservação permanente nas matas ciliares de até 30 metros. Rios de 10 a 50 metros, se prevê uma mata ciliar de 50 metros. Matas em rios de 50 a 200 metros de largura já tem uma previsão de 100 metros de mata ciliar. E de 200 a 600 metros de largura, os corpos hídricos, eles têm uma previsão de mata ciliar de aproximadamente 200 metros. A mais que 600 metros de largura de rio, é interessante uma largura de 500 metros de mata ciliar. Também podemos ressaltar uma informação importante do entorno de lagos e lagoas, né? As áreas de preservação permanente, considerando o Código Florestal Brasileiro. Há uma previsão de 100 metros de borda quando se trata de campo ao redor de lagoas e lagos, né? E quando é próximo às cidades, há uma previsão de 30 metros no mínimo de mata ciliar preservada. No entorno de olhos d'água e nascentes, é previsto também nessa lei 50 metros de mata ciliar para que se possa ser preservada essa região. O rio Zambeze nasce na Zâmbia, percorre todo o território de Moçambique e acaba desaguando no Índico. Para analisarmos um pouco mais da região costeira desse rio, vamos aproximar a imagem com visualizações de imagem de satélite, próxima à fronteira da Zâmbia, onde podemos ter uma visualização de um contexto mais aproximado de como está a atualidade na região. Aqui podemos visualizar Zumbo, que é um distrito da província de Tete, em Moçambique, onde há uma urbanização bastante próxima do rio, onde podemos visualizar já a falta de vegetação que poderia formar a mata ciliar da região. E nesse contexto é bastante fácil visualizar que as águas residuais dessa região urbanizada tendem a escoar com a chuva para as proximidades desse rio, levando todo um contexto de possíveis contaminações para o rio. Nesse trecho é interessante visualizar que é bem necessário uma atuação com reflorestamento de mata ciliar. É possível ver alguns fragmentos de floresta que ainda permanecem, algumas partes bastante isoladas e outras áreas mais degradadas, exploradas, que já apresentam bastante deficiência de vegetação. Nessa região de Zumbo é bastante interessante fazer uma atuação onde se incluísse a população, integrando a comunidade em ações de reflorestamento e recomposição de mata ciliar. Se levarmos em consideração um comparativo de leis brasileiras, como por exemplo, como áreas de APPs, de áreas de preservação permanente, podemos fazer um pequeno comparativo com a distância que há desses cursos de rio, que tem aqui aproximadamente 325 metros. Nesse contexto, caberia então uma margem de mata ciliar de aproximadamente 200 metros. Observando a região de Zumbo, é possível visualizar algumas embarcações
na costa do Zambeze, exemplificando então a presença de atividades pesqueiras. Isso de nada impede atividades de reflorestamento de mata ciliar. Inclusive é possível a contribuição desses pescadores nos processos de reflorestamento de mata ciliar. A inclusão da comunidade é muito importante para a total efetividade das ações implantadas no local, em conjunto com o processo de educação ambiental e ações práticas de reflorestamento. Seguindo a costa do Zambeze, continuamos a ver que há uma grande parte da vegetação nativa que foi agredida ao longo do tempo e devastada. Nessa região onde vemos uma pequena presença de mata ciliar, podemos fazer uma medição rápida para ver que ela é bastante insuficiente para processos de filtragem natural. Cerca de 14 metros apenas de vegetação. Isso é muito pouco. Veja que há pouca vegetação nativa que ainda permanece no leito de rio, deste lado acima. Já do lado abaixo, a ocorrência de uma maior área com preservação vegetal. Veja que há trechos onde o campo prevalece e algumas espécies de árvores ainda permanecem no local. É preciso fazer nesse tipo de ambiente um processo de reflorestamento de mata ciliar. Veja que há uma grande área no entorno que não há presença de árvores e apenas um fino corredor de árvores na borda do rio que permanece, mas não é o suficiente para cumprir o seu papel natural de formação de uma vegetação mais densa e adequada, com finalidades propícias para conter erosão, fazer uma filtragem adequada da água residual para que não carregue solo, areia, detritos para dentro do rio. Nessa parte da visualização da imagem de satélite, é possível ver a formação de bancos de areia. Esse tipo de banco de areia ocorre em função de processo de erosão, onde a chuva carrega os sedimentos para o rio, por ter justamente aberturas nas margens, onde a vegetação não está conseguindo fazer o papel de filtragem da água da chuva. Em função disso, então, a chuva carrega os sedimentos para o rio, onde se deslocam no contexto do fluxo normal do rio e acaba acarretando esses bancos de areia. Seguindo a avaliação na costa do rio Zambeze, vamos visualizar a próxima região. Há diversas áreas onde ainda ocorre boa parte de vegetação, isso é um ponto positivo, mas é interessante frisar que tem muitos lugares que é necessário
uma interação humana para auxiliar nos processos. Através dessa imagem de satélite é possível visualizar um conjunto de bancos de areia que se formam ao longo desse trecho do rio. Veja que a formação dos bancos de areia são bastante elevados e é possível visualizar através dessa imagem de satélite. Isso quer dizer que esses conjuntos de bancos de areia são bastante relevantes em processos degradativos do rio. A influência negativa dos bancos de areia é que podem mudar o percurso do rio ou até mesmo favorecer áreas para que sejam prejudicadas pela irrigação normal com o fluxo que anteriormente tinha o rio, e favorece que regiões fiquem mais secas em função do baixo nível do rio, favorece a formação de bancos elevados de solo que prejudicam o curso normal do rio. Veja que nesse trecho a mata ciliar é quase inexistente na margem do Zambeze. Nesse trecho do rio Zambeze é possível visualizar a formação de um banco de areia que interrompe um determinado estreitamento do rio, ocasionando um estreitamento do rio que pode prejudicar o curso natural do rio. Veja que possivelmente algum tempo atrás a água percorria nessa região onde há essa presença do banco de areia, dando origem a um acúmulo de sedimentos maior nesse trecho onde já há presença de nova vegetação superficial, ocasionando um estreitamento do rio que pode prejudicar o fluxo normal das águas. Podemos visualizar um aspecto interessante de uma formação de um lago chamado Shipankani, que nessa imagem de satélite é bastante visível que já ocorre um processo que pode agravar uma situação de degradação desse lago. Pela imagem é possível visualizar um certo acúmulo vegetal que já predomina nas bordas do lago, que pode ser evoluído para um processo de eutrofização. Veja que há um material esverdeado na borda do rio, inclusive na borda do lago, inclusive na margem, e isso pode ser em função do acréscimo de vegetação como aguapés e outras plantas, e uma proliferação de algas também. Veja que há uma ausência de vegetação mais robusta nas bordas. Mesmo que o lago seja pequeno, é interessante uma borda de vegetação mais acentuada para a proteção desse leito deste lago. Esse lago pode, inclusive, acabar secando em função do acúmulo de sedimentos que se deslocam para dentro desse trecho com água, e em função justamente que não há uma mata ciliar que proteja essa fonte de água. Visualizando a imagem de satélite na região da província de Tete, é possível constatar
assim como em outros lugares do mundo, com cidades urbanizadas às margens de rios, é possível visualizar um clássico problema que a urbanização não respeitou um espaço adequado para a mata ciliar. Veja que aqui nessa região ocorrem assentamentos de urbanização bastante próximos ao leito do rio, onde aqui temos aproximadamente 40 a 50 metros da margem do rio já ocorre a urbanização, e isso acaba prejudicando o leito do rio, onde favorece o deslocamento de sedimentos para dentro do rio e possíveis contaminações que se deslocam também com a ocorrência da chuva e acabam carregando esse material para dentro da água do rio. Veja que na outra margem, passando a Ponte Samora, também ocorre a urbanização nas margens do Zambeze. Mesmo que ainda tenha algumas espécies de árvore nas margens do rio, não é suficiente para cumprir um papel adequado de mata ciliar na região. Nesse contexto, ainda é possível, num contexto de colaboração da comunidade e grupos locais, para efetuarem processo de reflorestamento nos locais onde é possível fazer esse trabalho, como por exemplo nessa região que vemos agora. Há áreas em leito de rio que provavelmente foram devastadas para agricultura ou outras atividades, e há pouquíssima presença de árvores. Nesse trecho perto da vila de Marromeu, é possível visualizar algumas atividades agrícolas na borda do rio, bastante próximas, inclusive não deixando algum espaço para que se possa ser feito uma recomposição de mata ciliar. É mínimo o trecho onde é possível considerar uma possível recomposição de mata ciliar. Nesse contexto também é bastante fácil visualizar que os sedimentos que se deslocam em função da agricultura, onde se trabalha o solo, revolvendo e fazendo processos de aragem, entre outros, esses sedimentos do solo se desprendem e são carregados para dentro do rio, que acabam acentuando a formação desses exemplares bancos de areia, que se podem ser vistos ao longo desse trecho. Quando observamos o trecho final do rio Zambeze, em relação à parte onde ele deságua no Índico, é possível visualizar nessa imagem de satélite que há uma região mais escura que avança para dentro do oceano. Essa região mais escura representada nesta imagem nada mais é que o material sedimentar e o acúmulo de nutrientes e outros materiais orgânicos que se deslocam pelo percurso do rio Zambeze e acabam desaguando no oceano. Veja que na proximidade onde o rio encontra o oceano, há ocorrência de bancos de areia. Se a mata ciliar fosse recomposta e tivesse a maior área no percurso total, uma região
com mais eficiência de filtragem da água e que suportasse mais aos processos de erosão, esse material se deslocaria em bem menor quantidade em relação ao volume que está ocorrendo atualmente. Existem diversos processos de restauração de matas ciliares. Os mais utilizados são propriamente o plantio de mudas novas, para que essas novas mudas forneçam uma nova estrutura vegetal que se amplie depois naturalmente, e outros métodos não muito convencionais, como cercamento próximos a leitos de rios de forma artificial, porém o custo se torna bem mais elevado. Os processos avaliados com base em conceitos da natureza têm um custo menor, em função que as próprias mudas de árvores são de origem natural e vão sendo recolocadas, organizando uma nova vegetação nas matas ciliares. Essas novas matas ciliares vão dando origem a uma nova composição vegetal que vai atrair e abrigar novos animais, dando um maior espaço à biodiversidade. Nesse contexto, a mata ciliar também vai tendo seu papel contra a erosão do local, mantendo as margens de rio mais sólidas e fixas, em função que as raízes das árvores têm um papel muito importante na contenção dos materiais sólidos, como a terra e as pedras que podem rolar com a chuva. E outros sistemas também, como o sistema de agrofloresta também, pode ser implantado em determinadas regiões, onde já há uma influência humana com a agricultura, e nesse caso o contexto de agrofloresta pode ser uma forma de uma interação positiva da agricultura com a floresta. Dessa forma, a comunidade continua o plantio de algumas espécies em combinação com algumas espécies florestais, mantendo uma certa quantidade de vegetação, respeitando as bordas de rio e ainda continuando com atividades que gerem alguma renda para aquela população. A conexão de florestas também é uma opção e é uma ferramenta muito importante na restauração de matas ciliares, onde florestas com determinadas lacunas de campo podem ser reconectadas. Um processo muito interessante de restauração de mata ciliar é a melhoria de matas secundárias. Nesse contexto, as matas secundárias, que têm um contato próximo com a mata ciliar que se pretende interagir, ela é restaurada de diversas formas, com adequação da composição vegetal, uma melhoria na diversificação das mudas plantadas. E essa diversificação das mudas plantadas, elas atraem novos animais, trazendo uma maior biodiversidade ao ambiente. E nesse contexto de maior biodiversidade, as matas secundárias fornecem uma base de sementes que esses animais vão pegar essas sementes e carregar para novas bordas de mata, que serão as matas ciliares. Um exemplo disso são as aves, que se alimentam de vários tipos de frutos, e ao defecarem nas proximidades, elas acabam carregando essas sementes que podem dar origem às novas árvores que vão recompondo naturalmente as matas ciliares. É importante frisar que o compromisso da comunidade, do povoado local, deve ser muito acentuado em relação a isso, porque de nada adianta se fizer um trabalho de reflorestamento na mata ciliar com plantio de mudas, se houver algum grupo de pessoas que
façam a derrubada dessas novas mudas ou ocupem esses lugares para plantio, pecuária, agricultura. Para fazer um resumo em relação às soluções que são possíveis para a restauração da mata ciliar, podemos apontar os seguintes tópicos. Começar a restauração da mata ciliar a partir do plantio de mudas diretas, fazendo uma prévia seleção das mudas a estabelecer no ambiente desejado. Também temos a possível solução através da ligação de matas ciliares com matas secundárias, fazendo com que ocorra no local os chamados corredores ecológicos, que auxiliam na condução da biodiversidade entre lacunas de floresta. Também temos a possibilidade da implantação de agroflorestas em locais onde já há situações de agricultura, e também temos a possibilidade de cercamento artificial em locais onde há a necessidade. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.